Minha irmã pegou a faca do bolo no próprio chá de bebê, apontou para a minha barriga de grávida e soltou. Hoje é o meu dia. Quando pedi pra ela se acalmar, ela rosnou. Você roubou minha vida e meus filhos. Eu só conseguia encarar aquela cena sem reação. Isso tudo aconteceu há 9 meses. Semana passada, a polícia achou um quarto de bebê montadinho num depósito, com o nome dos meus gêmeos pintado na parede. Eu estava cruzando o palco da Universidade de Buffalo, pronta pra pegar meu diploma, quando ouvi minha irmã gritar do fundo da plateia. Melissa desabou no chão, começou a hiperventilar, e a cerimônia parou na mesma hora. Os paramédicos correram em direção a ela. Olha, não é surpresa pra ninguém. Ela sempre gostou de ser o centro das atenções. No meu primeiro recital de piano, com 12 anos, desmaiou bem na primeira fila. No baile de formatura, quando fui coroada rainha, fingiu um ataque cardíaco. Era assim, todo santo evento importante. Só 3 anos depois, quando recebi o convite pro chá de bebê dela, que percebi a chance de dar o troco. Meu marido tava do meu lado quando abri o convite, e já comecei a me encostar nele. A gente vai tentar ter um bebê, sussurrei no ouvido dele. Sério? Achei que íamos esperar. Agora, vamos tentar agora. Fiz as contas certinho. Tinha uns 3 ciclos pra engravidar, e tudo dar certo a tempo da festa dela, que seria em 3 meses. Tinha que correr. Primeiro teste, negativo. Fiquei olhando pra aquela linha sozinha. Segundo mês, de novo não deu. No terceiro, estava deitada no escuro, com gel na barriga, quando a técnica do ultrassom ficou muda, mexendo o aparelho pra lá e pra cá. Parabéns, são gêmeos. Eu ri de verdade. Depois disso virei a maior parceira da Melissa, animando a gravidez dela como se fosse o grande momento dela. Menina, você precisa de uma contagem regressiva no Insta. Deixa comigo. Eu postava todo dia. Faltam 5 meses pra minha irmã virar mãe. Fiz questão de convidar todo mundo que conhecia, garantindo que cada um ia levar presente. E atenção, tive certeza de que tava no caminho certo quando ela postou o nome do bebê, Delfine Aurora. O mesmo nome que eu tinha anotado no diário aos 15 anos, que nunca contei pra ninguém. Ela fuçou nas minhas coisas. No dia da festa, sorri ainda mais enquanto enrolava o cabelo dela, e quando ela se emocionou, tive que me segurar pra não rir. Se só uma de nós pudesse engravidar, ainda bem que fui eu. Soltei. Até a mamãe disse que era melhor assim, já que eu era a irmã mais bonita. As fotos vão ficar lindas, né? Passei batom nela com todo capricho. Você merece. Dessa vez, sem confusão. Ela respondeu. Hoje é o meu dia. Claro que é. Oh, se tem uma coisa que a Melissa sabe fazer, é festa boa. Balões por todo lado, bolo de 3 andares. Mesmo todo mundo já sabendo que era menina, ela quis fazer suspense e repetir a revelação. Usei um vestido larguinho, mas quem reparasse via minha barriga crescendo. Só que ninguém olhou pra mim. Ainda. Pelo menos era o que eu pensava. Até Melissa puxar mamãe pro lado. Mãe, olha a Sarah. Tá enorme. Se eu não soubesse, jurava que era ela que tava grávida. Mamãe riu. Ah, filha, você sempre foi magrinha. Sorte sua. Vai sair linda nas fotos. Quando pararam de rir, começou a contagem regressiva. 3, 2, 1, confete rosa pra todo lado. É menina! Melissa gritou. Palmas, flashes, todo mundo aplaudindo. Eu já estava pronta pra levantar e soltar minha bomba, mas o enjoo não deixou. Saí correndo pro banheiro, mão na boca. Quando voltei, todo mundo me olhando, preocupado. Falei toda atrapalhada. Desculpa, desculpa. São só os gêmeos. Tá difícil segurar o enjoo. 6 semanas e já não aguento nada. Ficou aquele silêncio. De repente explodiu. Gêmeos! Tia Marta gritou. Meu Deus, Sarah! O povo virou todo pra mim, esquecendo a Melissa. Mãos na minha barriga, perguntas sem parar. Quando você soube? Tem gêmeos na família? São idênticos? O rosto da Melissa foi mudando de cor. Vi o peito dela subindo e descendo, já esperando o espetáculo. Não tô conseguindo respirar. Ela arfou, mão no peito. Alguém me ajuda. Mas ninguém foi. Todo mundo só queria saber dos bebês. Até o marido dela perguntando de carrinho de gêmeos. Alô? Melissa gritou. Tô tendo um ataque de pânico. Essa é a minha festa. Mamãe nem quis saber. Melissa, agora não. A Sarah tá esperando gêmeos logo na primeira gravidez. Aí sim a Melissa perdeu a linha de vez. Pegou a faca do bolo e por um segundo achei que ia morrer ali mesmo, no chá de bebê. Hoje é o meu dia! Gritou toda borrada de rímel. Meu! Eu tô tentando há 3 anos! Ryan segurou o pulso dela e tirou a faca. Ela ficou parada, tremendo, até a faca cair no chão e rolar debaixo da mesa. Melissa despencou de joelhos e começou a chorar tão alto que dava pra ouvir na rua. O rímel escorrendo feito rio, ela batendo no chão e gritando que eu estraguei tudo, que sempre faço isso, que esse era pra ser o momento especial dela. Mamãe correu, abraçou Melissa, ficou balançando ela de um lado pro outro, me ignorando totalmente, enquanto eu, em choque, só conseguia segurar a barriga. Tinha pelo menos uns 20 celulares filmando aquela cena, como se fosse reality show. Ryan botou Melissa na cadeira, ela hiperventilando, peito subindo e descendo rápido. Achei que ia desmaiar. Ele ficou cochichando no ouvido dela, tentando acalmar, e o resto do povo só olhava, sem saber o que fazer. Daniel me puxou pelo braço pra ir embora, branco de susto, perguntando se eu tava bem, dizendo que era melhor sair logo dali. Foi nessa hora que mamãe veio furiosa e me deu um tapa, alto, rodou o salão inteiro, gritou que eu era egoísta, que não deixava a Melissa ter um dia só pra ela. A festa ficou muda, só o choro da Melissa no fundo, e eu ouvindo gente prendendo a respiração, minha bochecha queimando, levei a mão sem nem pensar, sentindo o calor subir. Daniel se colocou na frente, avisou que era pra ela parar, ou ele chamava a polícia. Grace apareceu ao meu lado, gritou que ia ligar pro 190 se mais alguém encostasse em mim. Nathan conseguiu chegar até a gente, com cara de quem tinha visto um fantasma, tentando entender no que a família tinha se transformado. De repente, a Melissa se curvou e vomitou no chão, aquele líquido amarelo nojento espirrando nos sapatos caríssimos dela. O Ryan se apressou, dizendo que precisávamos levá-la ao hospital na mesma hora, porque ela estava tendo contrações de tanto nervoso. Minha mãe logo apontou pra mim e gritou que, se a Melissa perdesse o bebê, a culpa seria toda minha. O berro dela ecoando pelo quintal inteiro. O Ryan ajudou a Melissa a se levantar e já foi levando ela pro carro. Mas, antes de entrar, ela se virou pra mim e gritou que, se perdesse o bebê, ia dar um jeito de fazer eu perder os meus também. Pelo menos umas 10 pessoas estavam filmando aquilo tudo com o celular, registrando a ameaça dela. E o Daniel apertou minha mão dizendo que iríamos direto pra delegacia fazer um boletim de ocorrência. Ficamos no carro dele, no estacionamento, enquanto ele ligava pro 190 pra denunciar a agressão e a ameaça contra os nossos bebês. Mandei uma mensagem pra Grace pedindo pra ela salvar todos os vídeos da festa, enquanto minha bochecha latejava, e eu sentia os gêmeos se mexendo igual doidos de tanto nervoso. Uns 20 minutos depois, 2 policiais chegaram, pegaram nosso depoimento e assistiram aos vídeos que a Grace e mais 3 convidados tinham conseguido salvar no celular. Eles tiraram fotos da minha bochecha vermelha e orientaram a gente a pedir uma medida protetiva já na segunda-feira. 3 horas mais tarde, já estávamos em casa, e o Daniel preparava um chá de camomila pra mim, enquanto eu tentava digerir tudo o que tinha acontecido, sentada no sofá. Ele sentou do meu lado e confessou que estava bem assustado com o que a Melissa ainda poderia aprontar, sugerindo que a gente ficasse uns dias na casa dos pais dele, só pra garantir. Eu disse que de jeito nenhum ia deixar que ela me expulsasse da minha própria casa, depois de tudo que já fez comigo ao longo dos anos. Meu celular começou a pipocar de notificações quando os vídeos da festa viralizaram no TikTok e no Instagram, com hashtags tipo desastre no chá de bebê e irmã surtada. Os comentários começaram a chover, gente chamando a Melissa de louca e minha mãe de abusiva, outros dizendo que
que eu fui errada de anunciar minha gravidez na festa dela, mesmo que ela até merecesse. No dia seguinte, às 7 da manhã, a campainha tocou sem parar, como se alguém estivesse grudado ali. O Daniel pulou da cama, olhou pelo olho mágico, enquanto eu fiquei escondida embaixo das cobertas. Era a Carol, com o rosto inchado e vermelho de tanto chorar, que não parava de tocar a campainha e começou a socar a porta. O Daniel me pediu pra eu ficar afastada e abrir só uma festa, ainda com a corrente presa. Carol enfiou os dedos na abertura e tentou empurrar a porta, gritando sobre os vídeos na internet. Mandou eu aparecer e tirar tudo do ar na hora. A voz dela foi aumentando até virar um escândalo. Dizia que eu tinha destruído a vida da Melissa e acabado com a nossa família. O Daniel segurou firme a porta e avisou que ela precisava ir embora. Carol começou a chutar a porta e berrar que eu era um monstro, que sempre tive inveja da minha irmã. Os vizinhos começaram a sair dos apartamentos pra ver o barraco. A dona Chen, do lado, apareceu de roupão, já filmando tudo com o celular. Carol viu a plateia e ficou ainda mais fora de si, gritando que eu tinha planejado tudo pra prejudicar a Melissa, dizendo que eu era má e queria acabar com a felicidade da minha irmã. O Daniel então avisou que se ela não saísse na hora, ele ia chamar a polícia. Fico pensando, como é que a Melissa sabia aquele nome do diário da Sarah de quando ela tinha 15 anos? Só pode ser porque ela ficou fuçando nas coisas da Sarah esse tempo todo. Será que é normal os gêmeos se mexerem tanto quando eu estou assim, tão estressada? Bebê sente mesmo, né? A Carol foi se afastando da porta, mas continuou gritando no corredor que eu ainda ia me arrepender muito. Só saiu depois de uns 20 minutos ameaçando a gente. Uma hora depois, meu celular tocou e apareceu o nome do Nathan. Quando atendi, a voz dele estava acabada. Falou que a Melissa ainda estava no hospital, em observação, e que os médicos estavam preocupados com a pressão dela. Ele me implorou pra ir a uma reunião de família, pra tentar resolver tudo antes de piorar. Era nítido o desespero dele. Eu disse que só aceitaria se fosse em um lugar público e com o Daniel junto. O Nathan topou e combinou de nos encontrarmos numa cantina italiana no centro, dali a 2 dias. Esses 2 dias foram uma eternidade, minha ansiedade só aumentando. Não conseguia pensar em outra coisa além do mal que esse estresse todo podia fazer pros gêmeos. Minhas mãos tremiam quando agendei uma consulta de emergência com minha obstetra. Quando cheguei, a sala de espera estava cheia, e várias mulheres me olhavam. Uma delas cochichou com a amiga e apontou pra mim com o celular. Com certeza tinham visto os vídeos, que continuavam bombando na internet. A doutora Torres me chamou, fez um ultrassom completo, ficou um tempão examinando os 2 bebês. Graças a Deus os gêmeos estavam bem, mas ela me alertou que esse nível de estresse era perigoso pra todos nós. Me receitou um remédio leve pra ansiedade e pediu pra eu evitar ao máximo mais confusões. 2 dias depois, entramos no restaurante pra reunião de família. A Carol, o Nathan, a Melissa e o Ryan já estavam numa mesa grande lá no fundo. A Melissa estava super pálida, com olheiras, mas maquiada até demais. Mal sentamos, e a Carol já começou a exigir que eu pedisse desculpas por tudo, dizendo que eu tinha planejado pra magoar a Melissa. A Melissa, fazendo o maior drama, enxugava lágrimas falsas e falava que eu sempre tive inveja dela, que não suportava o fato de ela ser mais bonita e querida. O Ryan ficou quieto, mas dava pra ver que ele se encolheu todo quando ela falou isso. O Nathan tentou acalmar e sugeriu que a gente seguisse em paz, mas a Carol não deixava ele falar. Levantava a voz dizendo que eu traumatizei a filha grávida dela. O povo do restaurante já olhava pra nossa mesa. De repente, a Melissa tirou um envelope grosso da bolsa e empurrou pra mim, com um sorriso venenoso. Estou te processando por danos emocionais e por colocar meu bebê em risco. Segundo o advogado dela, eles tinham um caso forte e podiam conseguir uma boa indenização. Na hora, o Daniel pegou o celular e ligou pra prima dele, a Emma, que é a advogada de família. O rosto da Melissa mudou na hora que ouviu ele explicando tudo pra uma advogada de verdade. Saímos do restaurante com a Carol ainda gritando ameaças atrás da gente. Mais tarde, a Grace apareceu na nossa porta com vinho pro Daniel e sorvete de chocolate pra mim. Ela tinha visto tudo na internet e veio saber se estávamos bem. Sentou no sofá e pegou o celular pra me mostrar uma coisa. A Grace vinha guardando uma pasta cheia de prints ao longo dos anos, mostrando como a Melissa sempre dava um jeito de chamar a atenção. Tinha até foto da minha formatura do ensino médio em que a Melissa fingiu desmaiar. Fotos da minha festa de aprovação na faculdade em que ela apareceu dizendo estar com dores no peito. E no jantar do meu noivado, ela inventou uma reação alérgica do nada. Tinham situações que eu já nem lembrava mais, mas em todas elas a Melissa arrumava uma emergência para ser o centro das atenções. A Grace foi juntando essas provas por anos sem nunca me contar. Uma semana depois do chá de bebê, a Emma, prima do Daniel, foi lá em casa dar uma olhada no processo que a Melissa tinha movido. Quando leu os papéis, caiu na risada de tão absurdo que era. A Emma disse que não tinha o menor cabimento e que aquilo ia ser arquivado na hora. Sugeriu inclusive que a gente processasse de volta, principalmente pelas ameaças que a Melissa fez de filmar nossos bebês. Ela nos ajudou a organizar toda a papelada para o tribunal. E só de ter alguém de confiança no lado jurídico, eu consegui dormir uma noite inteira depois de tudo o que tinha acontecido. Na semana seguinte, fomos ao fórum da cidade pedir a medida protetiva. A Emma foi junto e levou os prints das mensagens e vídeos que a Melissa havia enviado no dia da festa. O juiz analisou tudo, inclusive os depoimentos dos vizinhos sobre o barraco da Carol, e concedeu uma ordem de restrição provisória, proibindo tanto a Carol quanto a Melissa de chegar a menos de 150 metros da gente. Essa ordem abrangia nossa casa, o trabalho do Daniel e o consultório da minha médica. Não deu nem 2 dias, e a Carol já descumpriu a ordem. Apareceu no prédio onde o Daniel trabalha, ignorou a segurança e começou a gritar com a recepcionista exigindo ver ele. Os seguranças a contiveram e chamaram a polícia, enquanto ela se debatia e gritava que eu estava destruindo a família dela. Ela saiu de lá algemada, levada pela polícia, enquanto todo mundo do escritório do Daniel assistia pela janela. O chefe dele pediu para ele trabalhar de casa até as coisas se acalmarem. Então o Daniel montou o escritório no quarto de hóspedes, e no dia seguinte, já estava trabalhando de lá. Algumas noites depois, acordei às 3 da manhã com um barulho estranho na janela do quarto. Meu coração disparou. Fui espiar pela persiana e vi o carro da Melissa parado do outro lado da rua, só um pouco além do limite da medida protetiva. Ela estava sentada no banco do motorista, encarando fixamente nosso prédio. Fiquei olhando por uns 20 minutos, e ela não mexia um músculo, nem desviava o olhar da nossa janela. Ficou ali por mais de 3 horas, simplesmente vigiando nossa casa no escuro. No dia seguinte, o Daniel instalou câmeras de segurança por todo o prédio. Passaram-se 2 semanas com a Melissa estacionando todas as noites, sempre logo fora do alcance das câmeras. Numa terça-feira à tarde, o Nathan apareceu na nossa porta com uma cara acabada, olhos vermelhos, camisa amarrotada. Parecia que não dormia fazia dias. Sentou no sofá e passou as mãos no rosto. Contou que, desde o chá de bebê, a Carol estava hospedada na casa deles, e estava enlouquecendo o Ryan com tantas reclamações sobre mim. O Nathan disse que o Ryan estava cogitando pedir divórcio porque a obsessão da Melissa em me destruir estava deixando ela doente na gravidez. O estresse estava afetando o bebê deles, e o Ryan já não aguentava mais. 3 dias depois, fui ao hospital fazer o ultrassom morfológico de 20 semanas. A técnica ficou mexendo o aparelho na minha barriga um tempão sem dizer nada, até que a doutora Torres entrou, assumiu o exame e foi medindo cada um dos gêmeos várias vezes. Um deles estava menor que o outro, e eu teria que fazer acompanhamento semanal dali pra frente. O estresse estava literalmente prejudicando o desenvolvimento do meu bebê, e eu não segurei o choro. O Daniel me abraçou enquanto eu soluçava naquela sala fria e escura, ainda com o gel na barriga. Naquela noite, a Grace me ligou desesperada
desesperada enquanto eu estava deitada. Alguém tinha divulgado meus dados médicos em um grupo de mães no Facebook. Nome da minha médica, endereço da clínica e até os horários das minhas consultas do mês seguinte. A publicação trazia prints do meu prontuário mostrando a gravidez de gêmeos e a data prevista do parto. Só alguém com acesso ao sistema do hospital conseguiria esse tipo de informação. O Daniel ligou na hora para a segurança do hospital, enquanto eu falava com nossa advogada no Viva Voz. Ela explicou que aquilo era crime federal gravíssimo e pediu para a gente documentar tudo imediatamente. No dia seguinte, a Emma me ligou arrasada com uma descoberta que fez pelos contatos dela no hospital. A Linda, esposa do Nathan, que trabalhava no setor de faturamento, estava acessando meus prontuários ilegalmente há semanas. O pessoal da TI encontrou o login dela nos meus arquivos 17 vezes só no último mês. A Linda foi escoltada para fora do hospital pela segurança e demitida na hora. O administrador do hospital me ligou pedindo desculpas e dizendo que estavam colaborando totalmente com a investigação criminal. O Nathan apareceu de novo na nossa porta naquela noite, arrasado com a atitude da Linda. Ele não fazia ideia de que ela estava ajudando a Melissa e se sentiu traído. No dia seguinte, recebi uma mensagem do Ryan que me deixou em choque enquanto lia. Ele pedia desculpas pelo comportamento da Melissa e contou que ela mantinha um caderno desde a época do ensino médio, cheio de planos para me prejudicar. Ele achou o caderno escondido no armário com páginas e mais páginas de ideias de anos atrás. O Ryan estava com medo pelo próprio bebê e ia procurar um advogado de custódia no dia seguinte. Ele se ofereceu para testemunhar a nosso favor se precisássemos dele no tribunal contra a Melissa. 3 semanas depois do chá de bebê, tudo explodiu na internet quando a Melissa postou uma história completamente inventada no Facebook, dizendo que eu vinha perseguindo ela há meses e incluindo fotos manipuladas para parecer que eu a seguia. Ela publicou mensagens forjadas em que eu supostamente ameaçava ela e o bebê. Em poucas horas, a postagem já tinha sido compartilhada centenas de vezes nos grupos de mães de Buffalo. Gente desconhecida começou a me mandar ameaças de morte pelo Facebook e Instagram. Alguém ainda publicou nosso endereço nos comentários, dizendo que eu merecia o que acontecesse comigo. O Daniel acionou o FBI naquela mesma tarde por causa do cyberstalking e das ameaças. Eles levaram tudo a sério e avisaram que iam abrir uma investigação sobre toda essa campanha de assédio. Enquanto isso, minha pressão só aumentava a cada consulta. A doutora Torres me mandou ficar de repouso e disse que eu só podia sair de casa para ir ao médico. A diferença de tamanho entre os gêmeos estava piorando, e ela estava preocupada com o parto prematuro. Ficar trancada em casa enquanto a Melissa inventava mentiras sobre mim na internet era como viver numa prisão. Até hoje me pergunto como a Linda se meteu nessa história. Será que foi a Melissa que convenceu ela a participar? Ou será que foi a Carol, mãe do Nathan, que puxou ela pra esse drama? O fato do hospital ter flagrado ela acessando meus prontuários 17 vezes me faz pensar o que exatamente ela ficava na cama vendo os comentários de ódio invadirem todas as redes sociais. A Grace começou a tirar print de tudo pro processo de difamação que estava nos ajudando a preparar. Ela documentava cada mentira, cada ameaça, cada ataque pra equipe de advogados. O Daniel tirou licença do trabalho pra ficar comigo em tempo integral. Todo dia de manhã, ele levava café da manhã na cama e sentava do meu lado lendo pros gêmeos. Colocava as mãos na minha barriga e falava o quanto já amávamos eles. A voz dele era a única coisa que me acalmava enquanto nosso mundo desabava. 2 dias depois, a polícia apareceu aqui em casa com notícias sobre a Linda. Ela foi presa por quebrar o sigilo médico e podia pegar até 10 anos de cadeia. Descobriram que ela passava informações da minha gravidez pra Melissa fazia meses, inclusive cópias dos meus ultrassons, exames de sangue e até meu peso em cada consulta. O Nathan pediu o divórcio no mesmo dia, horrorizado com o que a Linda fez com a nossa família. A família ficou completamente dividida, cada um escolhendo um lado e procurando culpados. Um mês depois do chá de bebê, eu estava sentada na janela do quarto, quando vi um oficial de justiça vindo pra nossa porta. Meu coração afundou quando o Daniel atendeu e pegou aquele envelope enorme. A Melissa estava nos processando por alienação parental e conspiração pra arruinar a reputação dela. Também pedia indenização por danos emocionais e alegava que a gente virou a família contra ela de propósito. O processo exigia $500 mil mais os honorários dos advogados. A gente já estava gastando uma fortuna com advogado por causa da medida protetiva e dos processos criminais. Agora ainda íamos precisar de advogado civil, e as contas não paravam de crescer. A Emma me ligou naquela noite e pediu pra eu ir no escritório dela cedo. Sentei de frente pra mesa enquanto ela espalhava papéis e fazia listas. Deu entrada em 3 processos diferentes contra a Melissa: difamação, danos emocionais e assédio. Também denunciou a Carol pela agressão no chá de bebê. Avisou que aquilo podia demorar meses, talvez anos, mas que a gente tinha que brigar. 2 semanas depois, acordei às 3 da manhã com uma dor forte cortando minha barriga. O Daniel me levou correndo pro hospital enquanto eu tentava respirar nas contrações. A enfermeira me ligou nos monitores e chamou a doutora Torres, que entrou às pressas, de pijama por baixo do jaleco. Ela me aplicou injeções pra conter o parto e explicou que os gêmeos não iam sobreviver se nascessem com 24 semanas. Fiquei internada 3 dias em repouso absoluto até as contrações diminuírem. Enquanto ainda estava presa aos monitores, a Melissa postou no Facebook dizendo que era o destino me alcançando. O Ryan apareceu no hospital no segundo dia com flores escondidas dentro do casaco. Sentou do meu lado e pediu desculpas por tudo. Contou que a Melissa até tinha começado remédio pra saúde mental, mas se recusava a tomar. Ele estava juntando provas pro divórcio e registrando tudo o que ela fazia. 6 semanas depois do primeiro chá de bebê, a Grace organizou um mutirão de apoio aqui em casa. A rua ficou cheia de carros e gente que eu não via desde a faculdade apareceu trazendo comida e presentes. Meus colegas trouxeram fraldas. Os vizinhos montaram mesas no quintal. Todo mundo comentava como a Melissa e a Carol tinham perdido completamente a noção com as postagens nas redes sociais. Estávamos todos no quintal quando ouvimos a gritaria na frente. A Melissa estava no nosso gramado, grávida de 8 meses, berrando que eu estava colocando todo mundo contra ela. A Grace tentou levar ela até o carro, mas a Melissa empurrou. Foi quando o líquido escorreu na grama e ela segurou a barriga. A ambulância chegou 15 minutos depois enquanto ela gritava que eu tinha provocado o parto prematuro. No dia seguinte, Daniel e eu tomamos café em silêncio, enquanto nossos celulares vibravam de mensagens. Todo mundo falando que a Melissa tinha tido uma menina saudável no hospital. Fiquei aliviada sabendo que a bebê estava bem, apesar de tudo o que aconteceu. A Carol me ligou à tarde, com a voz cheia de veneno, e contou que a Melissa tinha dado o nome da bebê de Delfine Aurora Sara, colocando meu nome só pra me provocar. O Ryan me mandou mensagem dizendo que só ia assinar a certidão de nascimento se a Melissa aceitasse fazer terapia. 2 meses depois do primeiro chá de bebê, a Grace fez outro pra mim na casa dela. Eu estava abrindo presentes quando um oficial de justiça chegou e me entregou papéis. A Melissa tinha pedido uma medida protetiva contra mim, dizendo que eu provoquei o parto prematuro dela. O juiz do caso frequentava a igreja da Carol, e a Emma ficou furiosa com o conflito de interesses. Mesmo com todas as provas e os argumentos da Emma, o juiz deu a ordem de restrição pra Melissa contra mim. Agora eu não podia ficar a menos de 150 metros dela, o que ia complicar as próximas audiências. A Emma entrou com um pedido pra tirar o juiz do caso e começou a preparar a apelação, mas ia demorar semanas. Naquela noite, fiquei deitada sentindo os gêmeos mexendo e chorei no abraço do Daniel pensando em que mundo a gente estava trazendo nossos filhos. Estávamos esgotados das brigas judiciais e da guerra emocional com a família. 10 semanas se passaram entre advogados trocando documentos e eu crescendo ainda mais a cada dia. Uma manhã, a Grace apareceu com uma caixa de papelão empoeirada que achou na garagem. Ela tinha guardado todas as nossas fotos de infância
notícia desde que a Carol jogou fora anos atrás. Sentei no sofá espalhando as fotos na mesa de centro, enquanto ela preparava um chá na cozinha. Eu e Melissa, pequenininhas de 5 e 6 anos, abraçadas na praia, as duas sem um dente na frente, rindo à toa. Outra foto mostrava a gente de fantasia combinando no Halloween, porque ela não sossegou enquanto eu não aceitei vestir igual. Era uma sequência de fotos de duas meninas que um dia realmente foram muito próximas. Minhas mãos tremiam quando peguei aquela do meu aniversário de 8 anos, com a Melissa me ajudando a apagar as velas, o rosto dela iluminado, feliz de verdade por mim. A Grace sentou do meu lado e fez um carinho nas minhas costas enquanto eu chorava. Não era mais sobre chá de bebê, nem sobre quem era a filha preferida. Aquilo ali era doença mental destruindo o que um dia foi uma relação de verdade. O Ryan me ligou naquela tarde com uma notícia que gelou meu sangue. Ele tinha pedido a guarda emergencial da pequena Delphine depois de achar um caderno onde a Melissa escreveu "Destruir Sarah", 20 páginas seguidas. Fora isso, ela não estava tomando os remédios. Faltou a 3 consultas com o psiquiatra e não queria saber de tratamento. O juiz concedeu a guarda na hora, pelas provas. Quando o oficial de justiça apareceu na casa da Carol para entregar os papéis, a Melissa perdeu o controle de vez. Pegou a Delphine e saiu correndo pro carro, enquanto a Carol impedia o oficial de entrar. As duas sumiram antes que alguém conseguisse impedir. O Ryan foi direto pra delegacia prestar queixa do sumiço da filha. Ainda naquela noite, saiu o alerta Amber com a foto da Delphine e as descrições da Melissa e da Carol. Eu não desgrudava do celular esperando qualquer novidade, enquanto o Daniel andava de um lado pro outro na sala, falando com a Emma no telefone. Cada notificação que chegava me fazia o coração disparar. Perto da meia-noite, a polícia achou as duas num motel, 2 cidades depois, graças a alguém que reconheceu elas pelo alerta. Foram presas imediatamente por interferência na custódia. O noticiário mostrava a Melissa gritando e se debatendo com a polícia, enquanto a Carol berrava dizendo que era tudo perseguição. A bebê Delphine voltou sã e salva pros braços do Ryan, que segurou ela como se nunca mais fosse soltar. 3 dias depois, a Emma chamou a gente no escritório dela pra conversar sobre as acusações, que só aumentavam. Espalhou um monte de arquivos pela mesa: agressão, ameaças, assédio e agora sequestro. O promotor estava determinado a pedir uma pena pesada, já que o histórico de violência era claro. A Emma olhou pra mim e perguntou direto se eu estava pronta pra testemunhar, sabendo que podia colocar minha mãe e minha irmã na cadeia. O mundo girou quando o peso disso tudo caiu sobre mim. O Daniel segurou minha mão quando eu apenas assenti. O Nathan apareceu no nosso apartamento na semana seguinte, com uma aparência de quem envelheceu 10 anos do dia pra noite. O divórcio dele com a Linda tinha saído, e ele começou terapia 2 vezes por semana. Sentou na nossa cozinha e pediu desculpas por 30 anos passando a mão na cabeça da Carol e favorecendo a Melissa. Admitiu que sempre soube que estava errado, mas foi mais fácil fugir do conflito do que encarar. Chorou dizendo que devia ter me protegido mais. 3 meses depois daquele chá de bebê, eu estava numa sala de depoimento, respondendo pergunta atrás de pergunta, quando uma dor forte atravessou meu abdômen. O advogado continuava insistindo, enquanto eu apertava a borda da mesa, sentindo outra contração, ainda mais forte. O Daniel levantou na hora quando me viu me contorcendo. A taquígrafa chamou o 192 enquanto eu tentava respirar entre uma contração e outra, que só vinham mais rápidas. No hospital, a doutora Torres agiu rápido, tentando segurar o parto com remédio na veia, de olho nos monitores, explicando que o estresse tinha desencadeado um trabalho de parto real, e eu só estava de 30 semanas. Os gêmeos precisavam de mais tempo. Ela conseguiu controlar as contrações, mas avisou que podiam voltar a qualquer momento. Enquanto isso, a Emma conseguiu que afastassem o juiz, e um novo juiz entrou no caso, anulando de imediato a ordem de restrição da Melissa contra mim e emitindo mandados de prisão contra a Melissa e a Carol, por desrespeitarem a ordem de proteção original. Pela primeira vez em meses, parecia que a justiça ia acontecer de verdade, depois de tanto jogo sujo. Mas a doutora Torres foi clara. Eu teria que ficar em repouso absoluto no hospital até o final da gestação. Passei meus dias naquele quarto frio, assistindo aos batimentos dos gêmeos nos monitores. Por um perfil falso no Instagram, vi a Melissa postando que era perseguida, e que o sistema estava contra ela. Parecia totalmente fora da realidade, vivendo numa fantasia, como se nada do que ela fez tivesse acontecido. Fiquei pensando, será que ela realmente escreveu "Destruir Sarah" 20 páginas seguidas? Que coisa bizarra de se fazer. Não sei se ela estava tentando dar conta dos próprios sentimentos, ou se tinha algo ainda mais grave passando pela cabeça dela, enquanto escrevia aquilo. O Daniel surgiu com mais uma notícia complicada. A empresa dele estava transferindo ele pra Seattle, com uma promoção grande e toda assistência pra mudança. Depois de tudo, queriam ele em outro escritório. Ele segurou minha mão enquanto conversávamos sobre deixar Buffalo pra trás e começar tudo de novo, quase 5.000 quilômetros longe da minha família. Uma parte de mim só pensava em fugir e sentia até alívio, mas outra parte doía por sair assim. 2 dias depois, a Melissa apareceu no hospital dizendo que queria se desculpar. A segurança barrou ela na entrada do elevador, mas mesmo assim ela conseguiu gritar pro andar inteiro ouvir que esperava que meus bebês morressem do mesmo jeito que nosso relacionamento morreu. 3 enfermeiras viram tudo, e a segurança precisou tirar ela à força. Quando soube, a Emma já acrescentou intimidação de testemunha à lista de crimes. 14 semanas depois do chá de bebê maluco, o Ryan apareceu na janela do meu quarto no hospital, com a filha enrolada num cobertor rosa. A Delphine era tão pequenininha e perfeita, tentando agarrar o ar com os dedinhos enquanto dormia. Ele ergueu ela pra eu ver melhor pelo vidro, e fez um gesto com a boca, avisando que já tinha dado entrada no divórcio. Os papéis estavam assinados, e ele ia se mudar pra casa da mãe dele em Rochester, pra criar a Delphine longe de toda essa confusão. Encostei a mão no vidro, olhando eles irem embora. Aquela bebezinha inocente que nem sonha o que a mãe fez. No dia seguinte, a Emma ligou avisando que o promotor do estado ia assumir de vez nosso caso. Iam juntar tudo num só processo criminal contra a Melissa, e minha mãe seria acusada só pelo sequestro. Agora não era mais só uma briga judicial, eram acusações criminais sérias, que podiam dar prisão de verdade. A Emma explicou que dali pra frente, a gente teria que depor como testemunha em tribunal criminal, não mais só numa ação civil. A audiência foi marcada pra terça de manhã, e eu assisti tudo pelo noticiário, deitada na cama do hospital. Minha mãe apareceu de macacão laranja, ao lado da Melissa, enquanto o juiz lia as acusações. Do nada, minha mãe levou a mão ao peito e caiu ali mesmo, no meio do tribunal. Os seguranças correram, começaram a fazer massagem cardíaca, e a Melissa gritava para as câmeras que eu estava matando nossa mãe. Levaram ela de maca e falaram no jornal que tinha sido um infarto grave. Por mais que tudo o que ela fez comigo, senti uma dor estranha vendo tentarem reanimá-la. O Nathan chegou no meu quarto uma hora depois, exausto, dizendo que minha mãe estava estável, mas em estado crítico, 2 andares abaixo, na UTI cardíaca. Segundo ele, ela não parava de pedir para me ver, e jurava que tinha tido uma revelação sobre tudo. O Daniel só balançou a cabeça e disse ao Nathan que eu não ia chegar perto dela depois de tudo o que aconteceu, mas eu só pensava nela lá embaixo, talvez morrendo. E alguma coisa em mim amoleceu. Pedi para a enfermeira que queria vê-la, mas com seguranças por perto. Me levaram de cadeira de rodas, 2 seguranças ao lado. Minha mãe parecia tão pequena naquela cama, cheia de tubos e aparelhos apitando. O rosto dela estava cinza, parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Ela esticou a mão trêmula para mim e começou a chorar, dizendo que vivia pela Melissa porque tinha inveja de eu ter conseguido seguir minha vida sem ela. As palavras não mudaram nada, mas ouvir isso da boca dela era algo que eu jamais imaginei. 2 semanas depois, já
estava de volta ao meu quarto, com 32 semanas de gravidez, assistindo ao jornal repetir nossa história familiar pela 100ª vez. A manchete, briga de família em Buffalo vira caso de polícia, passava embaixo enquanto mostravam fotos no Instagram da Melissa. Passei a mão na barriga enorme e me dei conta de que meus gêmeos, um dia, iam procurar sobre a família na internet, e topar com essa bagunça toda para sempre. Só esse pensamento já me dava mais enjoo do que qualquer mal-estar matinal. Foi aí que o âncora falou de documentos vazados da avaliação psiquiátrica da Melissa. O laudo mostrava diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista e psicose pós-parto. O advogado dela já estava mudando tudo na defesa, dizendo que ela estava fora de si quando tudo aconteceu. Ryan me mandou mensagem avisando que ia usar o diagnóstico para pedir a guarda definitiva da Delphine. No dia seguinte, a Grace apareceu com balões e um bolinho, dizendo que tinha preparado um chá de bebê de revanche, ali mesmo, no meu quarto do hospital. Só nossos amigos mais próximos foram, umas 10 pessoas no máximo, e a gente ficou ali, comendo bolo e abrindo presentes, sem confusão nenhuma. Todo mundo falava do quarto que o Daniel tinha montado no nosso novo apartamento em Seattle, e como ia ser perfeito para recomeçar. O quarto dos gêmeos já estava pintado de amarelo claro, com 2 berços prontos, só esperando por nós. O Daniel não saiu do meu lado nem um minuto, dormindo naquela cadeira desconfortável do meu lado todas as noites. Eu acordava de madrugada ouvindo ele sussurrar para minha barriga sobre todos os parques de Seattle e as boas escolas perto do novo apartamento. Ele já tinha pesquisado tudo: pediatras, aula de música para bebês, um plano inteiro para nossa nova vida. A voz dele era o que me mantinha sã enquanto a gente esperava a papelada da justiça andar. Mas 2 semanas depois, tudo virou do avesso de novo quando a Melissa conseguiu escapar do hospital psiquiátrico. No jornal contaram que ela enrolou um funcionário dizendo que estava passando mal e saiu durante a troca de turno. As câmeras mostraram ela pegando uma faca de cozinha na lanchonete antes de ir para o elevador. Ela foi até a entrada da maternidade, gritando meu nome e balançando a faca. 3 seguranças conseguiram imobilizá-la antes de passar pelas portas trancadas, mas não sem assustar um monte de mães e visitas. O andar inteiro ficou em lockdown por 2 horas até a polícia conseguir prender ela, e dessa vez o juiz determinou prisão sem direito à fiança. 2 dias depois, o promotor me ligou avisando que iam acelerar o julgamento por causa da história da faca e da minha gravidez de risco. A Emma, promotora assistente, foi ao meu quarto com caixa de documentos e um notebook para me preparar para o depoimento. Me mostrou fotos das provas, vídeos do chá de bebê, depoimentos de todo mundo que estava na festa e prints das ameaças da Melissa nas redes sociais. Passamos 3 horas nisso, com a Emma perguntando sobre cada vez que a Melissa tinha estragado meus momentos importantes desde a infância. No dia seguinte, o Ryan chegou com a Delphine no colo, usando um vestidinho rosa de patinhos. Sentou na cadeira ao lado da minha cama, ajeitou a bebê no braço e puxou o celular para mostrar as fotos do quartinho dela. Depois de uns 10 minutos de conversa fiada, ele perguntou se o Daniel e eu toparíamos ser padrinhos da Delphine, caso acontecesse algo com ele. Confessou que sabia que tudo estava uma loucura, mas queria que a filha conhecesse os primos quando nascessem e tivesse família de verdade por perto. O Daniel apertou minha mão e a gente topou, mesmo com o coração apertado, pensando em como tudo tinha se despedaçado. 3 dias depois, a doutora Torres entrou na visita da manhã e circulou uma data no calendário pendurado na parede. Disse que 34 semanas era o limite seguro para me deixar ir, com todo o estresse, e que os gêmeos já estavam prontos para nascer. A cesárea ficou marcada para a próxima quinta-feira, bem no meio do julgamento da Melissa. Passei a noite encarando aquele círculo vermelho no calendário, achando que o universo tinha um senso de humor cruel. No dia do meu depoimento, a Emma montou o equipamento de vídeo no quarto, enquanto uma enfermeira media minha pressão de 10 em 10 minutos. O rosto do juiz apareceu primeiro na tela do notebook, depois o banco dos jurados e, por último, a mesa da defesa, onde a Melissa estava, de macacão laranja, parada olhando para frente. A Emma tinha mandado eu não olhar para ela, mas não consegui evitar, e vi os lábios dela se mexendo, como se falasse sozinha. O promotor pediu para eu contar o que aconteceu no chá de bebê, e eu contei tudo, desde a faca do bolo, o vômito, até ela gritando que aquele era o dia dela. Depois ele quis saber sobre nossa infância, então fui contando de cada recital, formatura, aniversário e conquista que ela tinha sabotado, sempre inventando alguma emergência médica ou fazendo um drama. Os jurados trocavam olhares, faziam suas anotações, e vi uma mulher na primeira fila tapando a boca chocada. Quando mencionaram o anúncio da gravidez, a Melissa levantou a cabeça de repente, e nossos olhares se cruzaram através da tela, só por um instante, antes de ela voltar a murmurar. Naquela noite, o Nathan apareceu com uma caixa cheia de fitas VHS antigas que ele tinha convertido para o computador. Nós assistimos aos vídeos de quando eu e a Melissa éramos crianças, antes de tudo dar errado. A gente brincando de se fantasiar, tomando chá de mentira no quintal. Em um deles, ela me ensinava a andar de bicicleta, correndo do meu lado e comemorando quando finalmente aprendi. O Daniel me abraçou enquanto eu chorava, lembrando da irmã que perdi em algum momento para o ciúme e a doença. 2 dias depois foi a vez da minha mãe depor, e a Emma ia me atualizando por mensagem, já que eu não podia assistir. Minha mãe admitiu que me bateu no chá de bebê e disse ao tribunal que sempre preferiu a Melissa. Achava ela mais bonita e extrovertida. O promotor perguntou se ela tinha percebido o padrão da Melissa de atrapalhar meus eventos, mas minha mãe disse que achava que eu exagerava. Só que quando apresentaram o cronograma de todos os incidentes, até ela teve que admitir que parecia tudo planejado. No tribunal, minha mãe implorou para que a Melissa fosse mandada para tratamento, não para a prisão, dizendo que ela era doente, não má. Mas o promotor lembrou que saber diferenciar o certo do errado significava ser responsável pelas próprias escolhas. Na manhã seguinte, passaram os vídeos do chá de bebê para o júri, e segundo a Emma, dava para ver que vários jurados ficaram mexidos. O que leva uma pessoa a sair balançando uma faca numa maternidade. O jeito como a Melissa enganou o funcionário mostrava que ela estava consciente o suficiente para planejar a fuga, mas perdeu o controle ao chegar perto do andar da Sarah. Só a ameaça da faca já era ruim. O sorriso dela enquanto segurava a faca deixava tudo ainda pior. Quando mostrou a parte em que ela gritava que aquele era o dia dela, a Melissa simplesmente se levantou no tribunal, berrando que eu tinha manipulado as imagens. O juiz mandou que sentasse, mas ela continuou gritando que eu tinha pago alguém para editar os vídeos, até os seguranças precisarem tirá-la à força da sala. Mais tarde, a Grace passou lá em casa com 2 conjuntinhos minúsculos, cobertores amarelinhos e um álbum de fotos que estava montando. Ela pediu para todo mundo que a gente conhece escrever um recado pros gêmeos e juntou tudo com fotos minhas e do Daniel durante a gravidez. Ler as mensagens de amigos, colegas de trabalho e até de algumas enfermeiras me fez perceber o quanto esses bebês já eram queridos, mesmo no meio daquele caos. No dia seguinte foi a vez do Ryan depor, e o promotor pediu que ele levasse uma caixa de papelão para o banco das testemunhas. Dentro tinha um caderno encontrado no armário da Melissa, chamado Operação Destruir Sarah, cheio de anotações desde a época da escola. Ele leu em voz alta páginas e páginas cheias de planos detalhados sobre como arruinar meu baile de formatura, minha festa da faculdade, meu noivado e vários outros eventos. Algumas anotações vinham até com desenhos meus chorando, ou listas de formas de me ofuscar em ocasiões especiais. Até minha mãe ficou sem reação quando mostraram os detalhes das páginas no telão do tribunal, segundo contou a Emma. O Ryan ficou com a voz embargada quando leu uma nota logo depois do meu casamento, em que a Melissa escrevia sobre querer queimar meu vestido, ou por alguma coisa na minha comida para eu passar mal. O promotor perguntou como ele tinha encontrado o caderno, e o Ryan explicou que foi durante a arrumação do apartamento dela depois que
que ela foi presa. Na parte em que falaram do chá de bebê, a Melissa começou a gritar do banco que o bebê não era dele e que ia provar. Gritou que ia acabar com todos que a traíram. Eu, os bebês, o Ryan, qualquer um que ficasse do meu lado. O juiz mandou tirá-la dali, mas ela só parou de ameaçar quando 4 seguranças a arrastaram para fora, ainda tentando morder um deles. O juiz mandou fazer uma avaliação psiquiátrica e determinou que ela ficasse internada no Hospital Psiquiátrico Estadual, até nova ordem. 2 semanas mais tarde, oficializaram que a Melissa não podia ser julgada. Estava doente demais. O tribunal mandou ela para o Hospital Estadual, onde poderia passar anos. O caso da Carol continuou, já que ela era mentalmente sã, só era cruel mesmo. O Daniel apertou minha mão com força. Na manhã seguinte, meu médico marcou a cesárea para 35 semanas, porque os gêmeos não estavam crescendo direito. Eu e o Daniel passamos a última noite juntos na cama do hospital, conversando sobre como criar nossos filhos longe de toda essa bagunça. Prometemos um ao outro que íamos quebrar esse ciclo, dar a eles uma infância normal, cheia de amor, sem drama, sem briga. No dia seguinte, me levaram pra cirurgia. O Daniel vestiu a roupa de centro cirúrgico e segurou minha mão atrás do pano durante o procedimento. Às 7h23 nasceu nosso filho, pesando pouco mais de 1 quilo, chorando forte. 1 minuto depois, às 7h24, nasceu nossa filha, ainda menor, mas lutando com vontade. O Daniel chorou quando pegou os dois no colo pela primeira vez. Esses bebês tão pequenos e perfeitos que a gente trouxe pro mundo juntos. Pela janela da sala de recuperação, vi o Nathan parado no corredor, com lágrimas escorrendo, finalmente podendo ser avô dos netos que talvez fossem conhecê-lo de verdade. As enfermeiras levaram nossos gêmeos direto para a UTI neonatal, onde iam precisar de ajuda para respirar e se alimentar por um tempo. 3 dias depois do parto, o Nathan apareceu com novidades sobre o julgamento da Carol. Ela foi condenada por agressão e assédio, mas pegou só 2 anos de condicional e sessões obrigatórias de terapia. O juiz proibiu qualquer contato dela com a gente, só se partisse de nós. O que nunca vai acontecer. O Nathan disse que ela estava começando a aceitar o que fez, mas eu nem queria saber de redenção. Uma semana depois, a Emma levou umas cartas pra UTI enquanto eu fazia contato pele a pele com meu filho pequenininho. Era uma carta vinda da clínica psiquiátrica da Melissa, e eu tremia ao abrir. Ela pedia desculpa, mas também avisava que estava grávida de novo, de outro filho do Ryan de antes da separação. O Ryan apareceu 1 hora depois, arrasado com a notícia de que agora estaria ligado para sempre a Melissa por causa de 2 filhos. Os gêmeos passaram 3 semanas inteiras na UTI, aprendendo aos poucos a respirar e a mamar sozinhos, ficando mais fortes dia após dia. A Grace aparecia todos os dias trazendo novidades sobre os preparativos da nossa casa em Seattle, e me mostrava fotos do quarto dos bebês, que ela tinha pintado de amarelo clarinho, com nuvens no teto. Ela encontrou um bairro ótimo pra gente, com boas escolas e famílias tranquilas, do tipo que não arruma confusão em chá de bebê. A Emma ficou responsável pela papelada, para garantir nossa segurança na mudança, transferindo as ordens de restrição para o estado de Washington, onde as leis contra a perseguição eram mais duras. Ela fez questão de que a Melissa não pudesse chegar perto da gente nem mandar ninguém atrás depois da nossa saída de Buffalo. Na segunda semana dos gêmeos na UTI, o Ryan levou a Delphine para ver os primos novos pela janela de vidro. Ele ergueu a filhinha para ela enxergar os bebês minúsculos nas incubadoras, e ela encostou as mãozinhas no vidro, repetindo: bebês, bebês. Ver o Ryan se esforçando para explicar para Delphine, com todo carinho, que aqueles eram os primos dela me fez pensar no pai que ele poderia ter sido, numa vida sem todo o veneno da Melissa. Ele me prometeu que faria de tudo para manter a Melissa longe da gente, que controlaria as visitas dela com a Delphine, para que nunca mais precisássemos vê-la. 2 dias antes da alta dos gêmeos, a equipe psiquiátrica da Melissa ligou com notícias urgentes. Ela tinha se tornado completamente obcecada pelos meus filhos durante as sessões, dizendo para todo mundo que eles eram dela, que eu tinha roubado. Os delírios só pioravam, mesmo com a medicação, e ela já tinha tentado fugir 2 vezes para vir atrás de nós. O psiquiatra recomendou fortemente que a gente deixasse Buffalo assim que os bebês estivessem prontos para viajar. Com exatas 3 semanas de vida, os gêmeos finalmente chegaram no peso ideal e já conseguiam manter a temperatura do corpo sem precisar das incubadoras. Enquanto o Daniel assinava a papelada da alta, o Nathan chegou contando que a Linda tinha se declarado culpada por violar a lei de privacidade médica ao bisbilhotar meus prontuários. Ela pegou 6 meses de cadeia e perdeu o registro de enfermeira para sempre. Mais uma peça caindo no efeito dominó daquele chá de bebê. Nossa última noite em Buffalo foi 3 dias depois, e a Grace conseguiu organizar um jantar de despedida na casa dela com os poucos familiares que ainda mantinham contato com a gente. O Nathan nos deu um álbum de fotos enorme, cheio de lembranças de quando tudo ainda era normal, quando éramos só crianças brincando no quintal, sem fazer ideia do que viria pela frente. Ele prometeu que ia visitar Seattle assim que a gente estivesse instalado. Os gêmeos dormiram quase o jantar inteiro nas cadeirinhas, enquanto todo mundo revezava para pegar os dois no colo e se emocionar. A Grace preparou minha lasanha preferida e não parava de encher as taças de vinho, mesmo com quase ninguém bebendo de verdade. No dia seguinte, no aeroporto de Buffalo, empurrei o carrinho duplo pelo raio-x quando a vi. A Melissa estava perto do portão 12, acompanhada de alguém da equipe médica, usando moletom e calça de ginástica que eu nunca tinha visto antes. O rosto dela estava inchado por causa dos remédios, e as mãos tremiam segurando um copo de café. Ela me viu no mesmo instante em que eu a vi. O rosto dela desabou, como se tivesse sido amassado, e ela murmurou algo que pareceu desculpa, antes da acompanhante girar ela pelo braço e levá-la para outro portão. Aquela foi a última vez que eu vi minha irmã. No avião, amamentei os gêmeos enquanto o Daniel rolava anúncios de bairros de Seattle no celular. Uma senhora do outro lado do corredor não parava de sorrir pra gente, e no fim, se aproximou para dizer que tínhamos bebês lindos, e que éramos uma família maravilhosa. Ela nem imaginava que, no fundo, éramos quase refugiados fugindo da nossa própria cidade. Quando pousamos em Seattle, o celular explodiu de mensagens da Emma. A Melissa tinha sido internada involuntariamente por pelo menos 6 meses depois de ameaçar encontrar a gente, e levar o que ela chamava de os bebês dela. O Ryan estava pedindo a guarda definitiva dos dois, já que ela tinha sido considerada incapaz. As batalhas judiciais iam continuar, mas sem a nossa presença. A casa nova em Seattle era perfeita, cheia de janelas grandes e numa rua tranquila, mas eu não conseguia relaxar. Qualquer toque de campainha me fazia saltar. Eu conferia as trancas 3 vezes antes de dormir e ficava analisando cada rosto no parque, como se pudesse ser alguém mandado pela Melissa. O Daniel encontrou uma terapeuta familiar especializada em traumas, e marcou nossa primeira sessão pra semana seguinte. O Nathan ligou 2 semanas depois, contado novidades sobre a mãe. Ela tinha começado a fazer terapia, e finalmente estava reconhecendo como permitiu o comportamento da Melissa durante tantos anos. Escreveu uma carta longa pra gente, que o Nathan se ofereceu pra ler por telefone. Era um pedido real de desculpas, falando sobre como tinha falhado conosco, ao escolher favoritas e incentivar uma competição entre as filhas. 1 mês depois da mudança pra Seattle, os gêmeos sorriram pela primeira vez, numa chamada de vídeo com a Grace. Sorrisos de verdade, não só cólica. A Grace chorou na hora, eu chorei também, e depois o Daniel. Ficamos todos ali, emocionados, diante daqueles 2 pequenininhos sorrindo pra tela do celular. Esses momentos perfeitos me lembravam por que a gente lutou tanto pra protegê-los. Até que a Emma ligou com uma notícia que fez meu estômago despencar. A Melissa tinha perdido a gravidez durante um surto psicótico, em que tentou arrancar o próprio bebê, achando que alienígenas tinham colocado ele ali. Ela acabou transferida pra uma clínica psiquiátrica de longa permanência. Mesmo depois
depois de tudo que ela fez, fiquei arrasada pensando no bebê perdido, e na mente dela tão destruída. O Ryan decidiu se mudar pra Portland, levando a Delphine e a nova namorada, perto o suficiente para os primos crescerem juntos, mas longe do veneno de Buffalo. Como a Melissa conseguiu me ver no aeroporto, se devia estar internada? O timing foi muito estranho. Ela ali com um acompanhante médico bem na hora da nossa partida definitiva. Combinamos de nos encontrar uma vez por mês, pra deixar as crianças brincarem e tentar construir algo saudável no meio de tanto estrago. 3 meses depois da nossa chegada em Seattle, os papéis finais do processo chegaram por carta registrada. Todas as acusações resolvidas, algumas com acordos, outras com condenações. As ordens de restrição viraram definitivas. Nossa casa em Buffalo foi vendida para um casal jovem, sem ideia de tudo o que tinha acontecido ali. O último documento confirmava que a Melissa ficaria internada por tempo indeterminado, considerada um risco para si mesma e pros outros. A guerra tinha acabado, mas ninguém saiu vencedor de verdade. Voltar ao trabalho foi estranho depois de tudo. O prédio do escritório, no centro, tinha portas de vidro que refletiam meu rosto, e por um instante, não reconheci a mulher que me olhava de volta. O Daniel ficou em casa com os gêmeos enquanto eu me sentava à mesa, respondendo e-mails sobre campanhas de marketing e analisando relatórios do trimestre. Meus colegas conversavam sobre os planos para o fim de semana, reclamavam do trânsito, e ninguém fazia ideia do vídeo que tinha viralizado, da faca, de nada. Na hora do almoço, eu ia ao banheiro tirar leite e aproveitava para conferir as fotos que o Daniel mandava dos bebês. 3 semanas depois, minha chefe perguntou se eu queria sair com o pessoal para tomar alguma coisa, e eu realmente aceitei. Sentar naquele bar, ouvindo gente conversando sobre problemas normais, me fez sentir como se eu finalmente tivesse encontrado um papel que me servia. No consultório da terapeuta, as paredes eram bege, e havia uma máquina de ruído branco imitando o som do mar. Sentei no sofá dela, mexendo distraída na almofada, enquanto ela aguardava em silêncio. As palavras ficaram entaladas por uns 20 minutos, até que, de repente, falei. Eu engravidei de propósito para machucar minha irmã. Não foi por amor, nem por vontade de ter família. Foi por vingança. Ela não demonstrou surpresa nem choque, só balançou a cabeça e perguntou como eu me sentia agora. Vazia, respondi. Vazia, culpada, e de alguma forma, ainda com raiva. Ela disse que a cura passa por aceitar todas as partes feias que nos trouxeram até aqui. 6 meses em Seattle, e os gêmeos estavam prestes a fazer 1 ano quando o Nathan ligou perguntando se podia visitar. Cheguei a pensar em desligar, mas o Daniel atendeu antes de mim e disse que sim. O Nathan apareceu na porta com uma caixa embrulhada e estava mais envelhecido do que na minha lembrança. Ele me entregou o presente sem olhar nos meus olhos e disse que a Carol quem tinha feito, mas não pôde vir. Dentro havia uma colcha de retalhos, cheia de tons de azul e verde. Num canto, um envelope pequeno com a letra da Carol. Não abri na hora. O Nathan brincou com os gêmeos por 1 hora, ajudou a apagar as velhinhas do bolo e foi embora sem cobrar nada. Guardei a colcha no armário, não joguei fora. 2 meses depois, a Grace me ligou dizendo que tinha recebido uma proposta de trabalho em Seattle. Em menos de 1 semana já estava morando a 3 quadras da nossa casa e vinha aqui toda noite depois do expediente. Trazia comida pronta. Ficava com os bebês enquanto eu e o Daniel, pela primeira vez, conseguíamos jantar usando as 2 mãos. Os gêmeos já estendiam os bracinhos pra ela sempre que chegava, e logo ela começou a deixar fraldas e fórmula aqui em casa, por precaução. O Ryan também veio nos visitar, trazendo a nova namorada, que não sabia nada do nosso passado, e só via a gente como a irmã do Ryan com uma família comum. Fazíamos noite de jogos, churrasco, e ninguém tocava no assunto Buffalo, chá de bebê, ou qualquer coisa que ficou pra trás. Depois de 8 meses em Seattle, parecia o momento certo pra consertar algo que a gente já devia ter feito diferente antes. O Daniel sugeriu, enquanto a gente lavava a louça, como quem fala sobre o tempo. Podíamos renovar os votos, dessa vez do jeito certo. Só nós e quem importa de verdade, sem produção, competição ou drama de família. Eu beijei ele com as mãos cheias de espuma e topei. A cerimônia foi no nosso quintal, só com a Grace, o Ryan, a namorada dele e a pequena Delphine, que a Grace estava cuidando naquele dia. A namorada do Ryan gravou tudo no celular, enquanto os gêmeos tentavam comer as flores que a Grace trouxe do jardim. O Daniel escreveu os próprios votos, falando sobre a gente se escolher todos os dias, especialmente nos dias mais difíceis. Eu só disse que amava ele, e era verdade. Quando todo mundo foi embora, colocamos os gêmeos pra dormir e dançamos devagar na cozinha, sem música nenhuma. 9 meses depois de sair de Buffalo, chegou uma carta da clínica onde a Melissa estava internada. O médico dizia que ela estava progredindo com a terapia e a medicação. Como parte do tratamento, ela escreveu cartas de desculpas pra todo mundo. Será que a gente considerava um contato por vídeo, supervisionado no futuro? Guardei a carta na pasta de documentos importantes, junto das certidões dos gêmeos e do seguro do carro. Talvez um dia eu respondesse, mas hoje não. Os gêmeos deram os primeiros passinhos numa terça-feira chuvosa, enquanto eu dobrava roupa. Um deles se apoiou na mesa de centro. O outro viu e quis imitar. Tropeçaram um no outro e caíram juntos, morrendo de rir. O Daniel comentou que já estavam competindo, e nós dois ficamos travados. Depois ele riu e disse que competir podia ser bom, tipo ver quem dava o melhor abraço ou era mais carinhoso. A gente estava inventando novas regras pra nossa família. Algumas noites eu ainda sonhava com a Melissa, mas não com a mulher da faca. Sonhava com a irmã que me ensinou a andar de bicicleta na garagem, que dividiu os doces de Halloween comigo mesmo depois que eu deixei cair tudo na poça. A menina que existia antes de tudo dar errado. Eu acordava chorando desses sonhos, sentindo falta de alguém que talvez só exista na minha memória. O Daniel me abraçava sem dizer nada, porque tem dor que não precisa de palavras. 1 ano em Seattle também era um ano desde o chá de bebê. Postei só uma foto dos gêmeos rindo no parque no Instagram. A legenda dizia: a melhor vingança é viver bem. E desativei os comentários antes que alguém pudesse responder. Tem história que não precisa mais de plateia. O parque perto de casa tinha balanço de bebê e um tanque de areia onde os gêmeos podiam cavar à vontade. O Daniel empurrava eles, e eu sentava no banco com meu café, olhando pra nossa pequena família nascida do caos. Uma mulher sentou do meu lado e comentou como a gente parecia tranquilo e feliz junto. Pela primeira vez, eu acreditei. Um dia, os gêmeos vão conhecer a própria história, quando forem grandes o bastante pra entender que família às vezes quebra e se reconstrói, de novo e de novo. Eles vão saber da tia, dos avós, e por que moramos tão longe de onde papai e mamãe cresceram. Mas hoje, tudo que eles sabem é que o papai faz barulho de avião, quando empurra eles bem alto, que a mamãe sempre tem biscoitinho de peixe na bolsa, e que o mundo deles é seguro, pequeno, cheio de amor. E isso basta. Isso é tudo. Por hoje é só. Obrigada por pensar nessas coisas comigo.